Roger, por onde passou essa derrota do Grêmio para o São Paulo? O Grêmio foi muitas vezes superior e houve muita reclamação por parte dos jogadores para a arbitragem. O que você viu, na sua opinião, por onde passou essa derrota? Bom, não vou falar nada com relação à condução da partida com relação ao árbitro. Vou falar dos aspectos técnicos, táticos do jogo. O São Paulo veio com uma proposta bastante definida, né, de se defender-se e explorar os contra-ataques, né, e uma marcação bem encaixada dos nossos jogadores, né, o que fez em alguns momentos, durante principalmente o primeiro tempo, a gente conduzir demais a bola, ficar demais com ela, prender em alguns momentos, tentar resolver na vitória pessoal antes de chegar no terço final do campo, onde eu desejo que a individualidade seja feita. Isso fez com que a gente não conseguisse dar a velocidade, né, que nós pretendíamos, à medida que, né, quando a gente conseguia ganhar na metade do campo, a recomposição ofensiva do São Paulo demorava um pouco e a gente deveria acelerar o mais rápido possível para ter uma superioridade e uma vantagem para chegar no gol do São Paulo. No segundo tempo, promovi as modificações que eu entendia que deveria ser feito para a gente resolver, em parte, o problema que fez com que o São Paulo abrisse o placar. E a gente se expôs, evidentemente, num lance de contra-ataque, uma bola nossa, em que os nossos zagueiros estavam na área. Na verdade, os 2 gols do São Paulo foram de bola parada nossa, uma de falta, em que a barreira estava visivelmente muito perto, mas daí o meu jogador tem que ter o discernimento de ou não bater e pedir para que o árbitro faça o cálculo de novo a essa distância, ou não tentar pelo alto da barreira, né? Tentar um chute no canto do goleiro para desviar de uma barreira de salão. E um segundo, uma bola ofensiva nossa que nossos zagueiros estavam na área. Então, em resumo do jogo, em alguns momentos, individualmente, coletivamente, a gente acabou se desarrumando, mas foi um jogo igual, em que o time de São Paulo veio com uma proposta definida, assim como em vários momentos fora a gente surpreendeu os nossos adversários, e hoje a gente foi surpreendido em casa. Pois é, Roger, no campeonato a gente tem notado que o trabalho coletivo tem sido uma força muito grande do Grêmio nessa campanha que é muito boa. Esse gol cedo do São Paulo desarticulou o time, tornou o time afobado. Eu já quero emendar uma em relação à classificação. Até que ponto te preocupa o crescimento muito forte do Flamengo e o São Paulo, que também vem ali nas pegadas? Então, os adversários que estão atrás, quando você deixa pontos, principalmente dentro de casa, eles se aproximam, ainda mais adversários diretos, como o São Paulo, como o Flamengo, que vem numa campanha de recuperação boa na competição. O gol do São Paulo cedo, claro que de uma certa forma atrapalha, porque o nosso torcedor hoje compareceu num grande número e quando você sai atrás do marcador, você deseja o mais rápido possível retomar para o jogo e fazer o gol de empate para não ir para o intervalo com o placar adverso. Talvez esse tenha sido a ansiedade por resolver, fez com que a gente ficasse demais com a bola, ao invés de ter as trocas e as aproximações que nós costumeiramente temos. E os pontos deixados em casa nós temos que recuperar fora. Roger, a ausência do Jeromel hoje e também a situação do Marcelo Groi, né, que chegou a aquecer no momento da escalação, ele estava no time, acabou sentindo torcicolo, ficou de fora. Até que ponto essas duas ausências acabaram pesando no jogo de hoje para esse resultado? Não, em nenhum momento. O Thierry fez um belo jogo, e o Bruno também, nos gols, não teve contribuição nenhuma dos dois atletas. Foi o contexto do jogo que um adversário, dentro da sua proposta, conseguiu anular uma proposta de um adversário e fazer valer a sua, da proposta de contra-ataque. Como eu disse, mesmo assim, os contra-ataques que nós oferecemos foram quando a gente tinha a possibilidade de marcar o gol, ou seja, da bola parada. Roger,
Como é que analisa a primeira derrota em casa, né? Como é que foi a sua avaliação enquanto a essa situação, no momento onde o Corinthians acaba abrindo uma vantagem em relação ao Grêmio de 9 pontos, o Atlético Mineiro também fica um ponto a mais pelo empate, e os times que estavam um pouco mais atrás se aproximam do Grêmio, né? Como o Flamengo e o próprio São Paulo, um adversário direto. Como é que analisa a derrota nesse momento, essa primeira derrota em casa do Grêmio no Campeonato Brasileiro? O que me preocupa nesse momento é justamente a distância, né, daqueles que estão à frente terem aumentado e a dos que vêm atrás diminuído. Substancialmente é isso. Agora, com relação a hoje a gente não ter tido o nosso jogo coletivo na plenitude como a gente costuma ter, eu vejo como contexto específico do adversário que nós enfrentamos. Então, e é claro, né, perder dentro de casa, né, nesse momento que nós estamos com o nosso torcedor e que ele vem, nos apoia, incentiva, né, o que eu espero e desejo é que ele não se frustre a ponto de num próximo jogo em casa, né, não vir no mesmo número que veio, né, mas o que eu falei para meus atletas no intervalo, no final do jogo, é que perder a gente nunca deseja, muito mais em casa, né, mas nessa competição faz parte do contexto, né? Vamos avaliar os porquês, né? E em algum momento nós teria que perder, né? Infelizmente foi hoje. Roger, por muitas vezes o Grêmio venceu jogos aqui na Arena aproveitando essa marcação forte, fazendo gols no começo da partida, e hoje o Grêmio sofreu com essa marcação do São Paulo muito em cima. Te surpreendeu essa marcação em cima? E outra, na tua opinião, as tuas trocas surtiram o efeito que tu pensou? Sim, o Everton fez um gol, o Bobô se movimentou bem, e no final do jogo você acaba se expondo um pouco mais, a troca abre um pouco mais, tira um volante mais defensivo e coloca, traz o Juliano para trás, para a gente ter um jogador a mais na frente da linha da bola, abrindo o Pedro do lado, para a gente ter a vitória pessoal e cruzamento para dentro da área, a opção pelo Everton justamente. Em primeiro momento, pelo lateral direito, o Bruno já tem o cartão amarelo e o Everton tem o drible, com a vitória pessoal pelo drible. O Pedro, posteriormente, no lado, para ele ganhar o campo em velocidade, trazendo o Lua para dentro, para aquele do meio conseguisse a vitória pessoal para que a gente progredisse no campo. No Juliano só ao lado, se desgarrando do lado do Edinho em fase ofensiva para que a gente tivesse mais gente dentro do campo. Isso tive o efeito em parte, porque a gente não conseguiu pelo menos o empate, a vitória. Rogério, você admite que coletiva, individualmente, a equipe hoje ela ficou um pouco abaixo, e outra, até projetando outros jogos aqui, como se supera esse tipo de postura do adversário? Não, a gente, em alguns momentos, como eu disse, precipitou um passe, não teve a melhor tomada de decisão para determinado lance, conduziu quando deveria tocar, se afastou quando deveria aproximar, e um time como vem muito bem encaixado, você precisa de jogadas de triangulação, para trazer o adversário, para posteriormente usar as costas, principalmente com o jogador que vem numa linha mais atrasada. Isso a gente conseguiu em alguns momentos, em outros momentos a gente ofereceu a bola para o contra-ataque, para o São Paulo, e foi nessa característica do jogo que o São Paulo fez mais risco ao nosso gol. Então, hoje foi um jogo que nós não jogamos mal, nós tivemos problema em função da característica do adversário e da proposta do jogo que ele veio hoje e nos ofereceu bastante resistência. Roger, aqui, eu queria entender por que naquele momento por que você resolveu tirar o Douglas e não um dos volantes naquele momento da partida? Por quê? Porque quando você tira um dos dois volantes mais defensivos, é um risco muito maior. Então, habitualmente você deixa essa opção como última opção da partida, para correr um risco
maior já no finalzinho dela, né? Porque se você abre ou lança a mão desse tipo de variação, o seu risco em contra-ataque é maior, porque eu terei apenas um jogador com força de marcação no meu meio campo. Terei outro ao lado dele, que é o Juliano, é um jogador com característica diferente. Então é por estratégia da partida, apenas isso. Roger, a distância para o Corinthians subiu, né, para 9 pontos. Ficou praticamente impossível brigar pelo título do Brasileirão? Você vê que ainda é possível retirar essa diferença em 3 Ficou mais difícil, né, mas essa diferença já foi de 9 pontos, se não me engano, em algum momento recente. E a gente conseguiu tirar e encostar para 6. E a gente vai continuar brigando para retirar essa diferença.